Eu sou a Andresa do Periferia Invisível, a gente está hoje com um certo olhar e quem eu vou entrevistar vai ser o Thiago Benicchio, o diretor da Associação Ciclocidade. A Ciclocidade é uma associação de ciclistas que foi fundada em 2009 e que tem como objetivo ajudar a transformar a cidade de São Paulo em um ambiente mais sustentável, utilizando a bicicleta para isso. Então a gente acredita que a bicicleta pode ser uma forma um instrumento de transformação da cidade. O objetivo de vocês, então, é utilizar a bicicleta como meio de transporte viável para todos os dias, é isso? Isso. Nosso objetivo é promover o uso da bicicleta e garantir que o uso da bicicleta seja feito de forma segura, que o ciclista possa ir e vir de uma maneira segura na cidade. Uma cidade como São Paulo, que é caótica, que as pessoas já têm a cultura do trânsito, como é que fica para o ciclista se locomover? O ciclista ele se locomove já na cidade de São Paulo antes do trânsito, né? Antes da gente ter os automóveis, os ônibus, a gente já tinha pessoas andando de bicicleta, a gente continua tendo pessoas andando de bicicleta e a gente sempre vai ter pessoas andando de bicicleta. Então é a gente pensar em como isso pode acontecer de uma maneira mais equilibrada, porque a cultura do congestionamento, ninguém gosta dessa cultura do congestionamento, ninguém está feliz com ela. Por mais que a gente esteja acostumado, a gente não está feliz com isso. Então a gente acredita que a bicicleta, entre outras coisas, ela pode ajudar a melhorar essa condição de mobilidade urbana. Não é fácil andar de bicicleta em São Paulo, mas também não é impossível e nem tão difícil quanto parece. Eu acho que o prazer que a gente tem andando de bicicleta, ele ainda é muito maior do que os problemas que a gente tem. Eu, pelo menos, sinto isso, assim. As dificuldades que eu tenho na rua, elas são menores do que o prazer que eu sinto e do que o que a bicicleta me traz de bom. Deixa eu te perguntar, Thiago, como é que rola essa mobilização, então, para as pessoas tomarem essa conscientização de que a bicicleta é um meio de transporte viável? E tem algum tipo de apoio, tem algum tipo de orientação para quem quer usar a bicicleta como esse meio de transporte? Quem quer usar a bicicleta como meio de transporte deve começar primeiro aprendendo a pedalar, então se familiarizando com a bicicleta, em primeiro lugar, sabendo, conhecendo a sua bicicleta, quer dizer, arrumando uma bicicleta que seja compatível com o seu tamanho, com a sua altura. Primeiro você se familiariza com a bicicleta, depois com a bicicleta na rua, sem trânsito, e depois você pode, aí você vai para o trânsito. Acho que é legal e gradativo, você não precisa pegar a bicicleta e ter na cabeça, vou pegar a bicicleta hoje, que é domingo, e amanhã, que é segunda-feira, eu vou para o meu trabalho, que fica a 15 km da minha casa. Não faça isso, está errado. Se você está pegando a bicicleta pela primeira vez, depois de muito tempo, ou então pela primeira vez na sua vida, não ache que no dia seguinte você vai começar a ir para o trabalho de bicicleta, porque pode ser perigoso, pode ser complicado, pode ser difícil, pode ser desgastante, você pode se cansar demais, enfim, e você pode ter uma experiência ruim. E a gente está falando da bicicleta no trânsito, a gente está falando de usar a bicicleta como meio de transporte. Tem alguma lei que defenda o ciclista? Como é que funciona a participação do governo, dos órgãos públicos, em relação aos direitos do ciclista em São Paulo? A lei é nacional, ela é o Código de Trânsito Brasileiro, que foi promulgado em 1997. Então, desde 1997, a gente tem uma lei que fala como deve funcionar o trânsito de todos os veículos. A bicicleta ela é um veículo, então ela está dentro das mesmas leis que os carros devem seguir, com algumas especificidades. Então, o Código de Trânsito diz que a bicicleta ela é um veículo, isso é uma primeira coisa, então as pessoas precisam entender isso, tanto o ciclista quanto os motoristas. A bicicleta tem o direito de estar na rua porque ela é um veículo. A segunda coisa é que, ao andar na rua, ela tem preferência sobre os demais veículos. Então, o Código de Trânsito coloca uma escala de peso, né? Então, o veículo mais pesado, ele vai zelando pelo mais leve, até chegar no pedestre, que não é um veículo, mas que é o mais leve de todos. Então, a lei do Código de Trânsito é onde a gente vai encontrar a lei sobre também os direitos do ciclista, da bicicleta. Exatamente. A gente tem, por exemplo, no Código de Trânsito um artigo que é o 201, que é um artigo que, se ele fosse respeitado, a gente não teria problema para andar de bicicleta. O artigo 201 ele diz que o ciclista ele deve andar no bordo da pista, ou seja, ele deve andar... o bordo da pista ele pode ser a faixa inteira da direita, se assim o ciclista julgar que é porque tem muito buraco, qualquer coisa assim. E que os demais veículos, ao ultrapassar uma bicicleta, devem reduzir a velocidade. Então, quando um motorista vê uma bicicleta, isso o Código de Trânsito diz no artigo 201. Quando um motorista vê uma bicicleta, ele deve reduzir a velocidade que ele estava,
ver se é possível ultrapassar aquela bicicleta e, se for possível ultrapassar, manter uma distância lateral de 1,5 m. Nada disso é cumprido, é um artigo do Código de Trânsito que não é fiscalizado. Deixa eu te perguntar outra coisa. Existe alguma iniciativa pública que visa a mobilidade da bicicleta, a mobilidade do ciclista? Você sabe se tem alguma iniciativa pública atual voltada para isso? Existem algumas iniciativas pontuais, mas faltam políticas públicas com relação à bicicleta. Quando a gente tem uma política pública orientada à bicicleta, é diferente, você tem uma continuidade de ações. Uma política, ela compreende iniciativas, ela compreende uma série de coisas, diretrizes, enfim. Então a gente tem iniciativas em São Paulo, a gente tem algumas pequenas ciclovias, ciclofaixas sendo feitas, muito pequenas. A gente tem a permissão de bicicletas no metrô só aos finais de semana, no metrô e nos trens, só aos finais de semana. A gente tem uma iniciativa, acho que por parte da sociedade, de aceitar um pouco melhor o ciclista. Então isso tem acontecido. Agora, a gente não tem ainda políticas públicas efetivas que falem vamos então olhar para os ciclistas, fazer uma pesquisa séria sobre como eles andam, planejar exatamente e cumprir esse planejamento que foi feito. Porque a gente já teve muitos planos de ciclovia aqui, ciclovia lá, ciclovia pela cidade inteira, muitos. Isso nunca saiu do papel. Isso só vai sair do papel quando a gente encarar a bicicleta como parte de uma política pública de mobilidade urbana. Sou ciclista e quero conhecer a ciclocidade. Na ciclocidade eu vou encontrar um grupo que me instrua, me passe todas essas informações que você está me passando aqui também? Então, nós não temos, a ciclocidade até o momento não tem uma sede fixa, então o nosso trabalho, o nosso mural acaba sendo o nosso site. No site você encontra uma seção lá que chama Ciclista Urbano, que é uma seção que traz dicas e informações para como pedalar nas ruas. A gente tem tentado desenvolver e tem desenvolvido alguns programas e algumas ações educativas, mas a gente não é um grupo de passeio, então assim, a gente não vai ensinar uma pessoa a pedalar, não é a nossa missão. Existem outras pessoas que fazem isso. Existe, por exemplo, o Bike Anjo, que não ensina a pedalar, mas que ensina a pedalar na cidade. A gente tem uma oficina também que funciona uma vez por semana, só às quintas-feiras, das 7 às 10 da noite, que é uma oficina de mecânica de bicicletas, que é um dos projetos que a gente tem. Essa é a Mão na Roda? A Mão na Roda, exatamente. E a Mão na Roda ela é aberta para todo o público? A Mão na Roda é aberta para quem quiser aparecer. Ela é uma oficina que tem como princípio dar autonomia ao ciclista. Então, em vez de você levar a sua bicicleta para que alguém arrume, conserte a sua bicicleta, a ideia da Mão na Roda é que você leve a sua bicicleta e que você conserte a sua bicicleta. Aprendendo, algumas pessoas podem te dar dicas, mas que você faça o serviço. O que eu preciso para fazer a oficina e qual a faixa etária de idade? Não existe faixa etária e não existe também nenhum requisito. Você pode simplesmente chegar lá e ficar conversando com as pessoas sobre, mesmo sem bicicleta, perguntando por que você está fazendo isso, por que você está fazendo aquilo, enfim, é um espaço onde as pessoas vão por livre, espontânea vontade e não tem faixa etária definida e também não tem nenhum requisito. Você acha que o ciclismo quanto esporte, ele tem alguma importância no Brasil e ele acaba ajudando a fazer uma divulgação desse ciclismo consciente como meio de transporte, ou você acha que ainda falta um pouco? Não, acho que são duas coisas que se colocam de maneira diferente, não que elas sejam diferentes, mas eu acho que o ciclismo como esporte, ele é muitas vezes vendido como uma coisa muito difícil de ser feita, uma coisa para atletas super poderosos, uma coisa que distancia o ser humano comum de pegar uma bicicleta e saindo. Não acho que seja diferente, mas acaba sendo colocado assim. Então você tem bicicletas muito caras, que as pessoas falam, nossa, 5 mil, 8 mil reais para eu poder andar de bicicleta. Não é o caso. Mas acho que nem assim, não vejo, não acho que atrapalhe nem que ajude. Sou um ciclista, sozinho, ciclista solitário, mas eu quero desenvolver um projeto de ciclismo na minha cidade que de repente não tem tanto acesso. Você tem alguma dica para o pessoal que quer desenvolver isso, ciclismo urbano, ciclismo como meio de transporte consciente, está começando sozinho? Acho que sozinho uma andorinha só não faz verão, né? Então é preciso buscar parceiros na sua jornada. Sozinho é muito difícil de fazer qualquer coisa na vida. Então você precisa buscar parceiros, não necessariamente são ciclistas.
podem ser outras pessoas, podem ser pessoas do poder público, engenheiros, técnicos, quaisquer pessoas. Mas você precisa buscar pessoas que entendam do que você está falando, que apoiem o que você está falando e que topem seguir adiante. Sozinho acho que é muito difícil mesmo. Assim. Thiago Benique, o que é o ciclismo para você? Para mim, acho que é uma forma de transporte que vai estar entre as mais importantes no futuro. As cidades precisam se reorganizar e a lógica da bicicleta ela está muito de acordo com o que as cidades precisam ser, em termos das distâncias que a gente precisa percorrer, da forma que a gente vai se locomover. Então é uma forma de transporte incrível, talvez a mais evoluída que o ser humano já tenha inventado. Você sabe me falar como é que anda a situação do ciclista e o ciclismo em outras cidades do mundo? Tem muita cidade no mundo agindo em favor do ciclista. Então a cidade do México, Nova York, tem muitas cidades que estão fazendo coisas para melhorar as condições dos ciclistas. E tem muitas cidades que não estão fazendo nada ou estão fazendo muito pouco. Thiago, vou agradecer a sua participação hoje no programa. Muito obrigada por ter nos explicado o que é a ciclicidade, falado um pouquinho sobre o ciclismo, os ciclistas. Você quer falar mais alguma coisa, deixar algum recado? Não, agradecer o convite para participar e, enfim, dizer que quem estiver andando de bicicleta aqui está ajudando bastante a cidade e quem não estiver andando de bicicleta que respeite o ciclista, que é isso que a gente precisa, de respeito nas ruas. Obrigada. A gente então fecha o Certo Olhar de hoje com o Thiago Benique, o diretor da Associação Ciclocidade, e o próximo programa vai ser com o Teatro Silva, um pessoal que tem um conceito de teatro ecológico. Yeah, it's a box of chocolate, a dozen of roses. Ever since you came back around the way, I ain't tryna be a player. So many things that I wanna say. You know I got a little wiser. I don't wanna lose your love tonight.